Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Raquel Nocera. E hoje nós vamos falar sobre quando ocorre o descarte. Mas o que é descarte e que efeito devastador tem esse descarte na vida da vítima? Então é isso que nós vamos falar aqui. Então eu convido vocês a ficar bem à vontade, porque isso aqui é um bate-papo. Isso significa que a gente vai fazer em forma de conversa, vocês podem interagir. Vocês podem também fazer perguntas, ok? Então vamos lá. Boa tarde, Poliana, Keila, Joyce, sejam todos bem-vindos aí. Porque talvez ou você está passando por uma situação assim, ou você conhece alguém, né? Que está passando por relacionamentos abusivos e que quando você entende o processo, daí você fica em melhor condição de ajudar, né? E aliás, essa vítima ela precisa de muita ajuda. E tem processo, né? Tem o passo a passo para que possa ser ajudado. E esse eu dou aqui na live muitas informações importantes para isso. Porque afinal o descarte é muito doloroso, gente. Aliás, só quem já passou ou passa para entender plenamente. Mas quem não passou também pode ter uma ideia, né? E ter empatia e que possa dar também uma ajuda, né? Então, o que é o descarte? Descarte é uma etapa do processo narcisista em que o abusador ele simplesmente descarta a vítima, né? Só que nesse descarte envolve humilhação, envolve punição, justamente para desqualificar a vítima, para desestruturar, deixar ela confusa, porque só assim ele consegue aplicar aquela manipulação. Então, quando fala em descarte, não é de uma hora para outra, né? O que pode ocorrer num relacionamento comum, onde não é um abuso narcisista. Então ali, às vezes, a pessoa, o casal ele vai se separar, às vezes é um noivado, um namoro, né? Ou mesmo uma amizade que quer cortar ali as relações, daí corta e tudo bem, vida que segue, cada um para o seu lado e tá tudo bem com isso, né? Mas não é disso que a gente vai falar aqui, não. A gente vai falar daquele descarte maléfico, aquele descarte narcisista, né? Que pessoas manipuladoras, elas fazem com as suas vítimas, né? Com a pessoa alvo dele. Então, deixa eu falar boa tarde aqui para Nádia, para Marcela. E então, como que sentar assim, num lugar gostoso, numa mesa, conversando, né? Alguns vão tomar o seu cafezinho ou suco, eu vou tomar uma água aqui. Então, esse bate-papo são conversas sadias, né? São conversas em que a gente vai ou poder ajudar a gente mesmo ou outros que estão passando por essa situação. Boa tarde, Nádia. Muito bem. E quando o manipulador ele chega na fase do descarte, então é porque ele já conseguiu realizar todo um processo antes, né? E esse processo que eu falo em outras lives também são etapas. E tudo começa no Bomb Love, que é bombardeio de amor. Então ele se projeta numa pessoa que ele não é, para que ele possa conquistar a alvo, a pessoa alvo dele. E ele precisa desse Bomb Love. Vocês sabem por quê que ele precisa? Porque na fase do descarte, a pessoa, ele quer que a pessoa se lembre daquele Bomb Love. Porque é justamente aquele Bomb Love, bombardeio de amor, é que prende a vítima, né? Ele usa isso. Por quê? Porque se deu prazer à vítima, então ela é levada a acreditar que ela não vai ter um outro relacionamento igual aquele. Então é isso que ele faz a pessoa
acreditar, né? Tanto que no próprio descarte ele usa isso. Porque seria muito cômodo ele simplesmente descartar e dizer, ah, eu não quero mais, tal, explica ali a situação. E seria muito cômodo, né, para as pessoas, não para ele. Por quê? Porque ele, senão, ficaria muito evidente, né, o responsável pelo descarte. Aí todo mundo ia olhar para ele e falar, olha o que você está fazendo, isso não se faz. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o descarte, porque ele já cansou da vítima, aquela vítima não serve mais para ele já brincou com ela muito. Mas ele não quer só o descarte, ele quer que a vítima se torne a responsável por tudo. Por quê? Porque aí, no caso, ele vai ficar como a vítima que ele sempre procurou ser, procurou passar para as pessoas como vítima. Então é o coitadinho. Ah, coitadinho, olha lá. Deixaram ele, abandonaram ele, olha, coitadinho. Olha como ele está sofrendo, ele não consegue fazer as coisas porque abandonou ele, né? Então é isso que ele quer passar. E ele quer fazer com que a vítima pense que ela realmente é a culpada daquilo. Por isso que não é de uma hora para outra, é todo um processo. Porque para que ele convença a vítima que ela realmente é a culpada, ele precisa de tempo, de vez após vez, estar falando aquilo para a vítima. Olha o verbo, ó, estar falando. É isso mesmo, estar falando. Porque a todo momento ele vai estar falando ali, daquela maneira. E a vítima, ela vai, de tanto aquela situação se repetir, chega uma hora que ela fala, eu sou culpada mesmo. Porque, na verdade, todos são culpados, né? Numa relação, todos têm sua parcela de culpa, sim. Mas ele quer fazer com que a vítima se torne a responsável da situação. Então, por isso que ele quer que ela pense que ela é a responsável. Então, quando uma coisa não dá certo, aí, olha o que você fez. É isso que ele usa. Ah, então, se você tivesse feito assim, isso não teria acontecido. Ah, então, você não cumpriu o seu papel. Por isso nós estamos nessa situação. Eu procuro fazer a minha parte. Você vê que eu trabalho, que eu faço isso, aquilo, eu estou fazendo a minha parte. E você? Então, vocês perceberam a sutileza? Ele não vai falar assim, você é culpado. Não, ele vai jogar. Porque, na verdade, para ele é um jogo. E, infelizmente, nesse jogo não há dois oponentes. É um jogador só que joga. E esse jogador é o manipulador. Só existe um jogador. E você pode ser a peça que ele usa nesse jogo. Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aí para mim se realmente está fazendo sentido e se vocês estão na mesma página que eu, né? Para que eu possa continuar. Porque eu estou fazendo aqui a introdução, o que é o descarte, né? Para vocês entenderem que ele não ocorre de uma hora para outra, mas que ele ocorre sutilmente e que para que ele aconteça já tem que ter ocorrido as fases anteriores, né? Para que ele possa ter ali a vítima na mão. Então eu falei um pouco sobre como funciona o Bond Love e tudo leva tempo, né? Ah lá, Marcela tá dizendo que sim, tá dando para entender certinho. Então vamos lá. Na fase do descarte, então não é diferente, também exige tempo, né? E então para que ele aplique esse descarte, ele tem que, na estratégia dele, é preciso que ele desqualifique a vítima. Desqualifique. Né? A lá, Marleide.
poliana também. Tá ótimo, estou entendendo, Raquel. Muito bem. Então ele tem que desqualificar a vítima. Por isso que o descarte é doloroso. Porque, como eu já havia dito, para ele descartar assim de uma vez, aí seria muito fácil as pessoas apontar o dedo para ele, ela foi você. Mas não, então para que ele se safe disso, ele tem que desqualificar a vítima. Já é o objetivo dele fazer isso. E como que ele desqualifica a vítima? Através de humilhação, punição. Como que seria essa punição? Eu gosto de exemplos aqui práticos, né? Para ver no dia a dia como que seria essa punição. Por exemplo, quando você fala algo contrário ao que ele quer. Porque no processo narcisista você já aprendeu uma coisa. Que você tem que obedecer a ele. Fazer o que ele quer. Porque no momento que você faz algo que ele não quer, aí vem a punição. E essa punição, ela pode ser de uma maneira que às vezes ele fique sem falar por horas, por dias até. Se chama tratamento de silêncio, ele simplesmente não conversa. E nessa questão dele não conversar, é como se ele dissesse para você, isso é uma punição porque você não fez o que eu quis. É isso. Então, ele faz o tratamento de gelo. Só que aí ele pega, a certa altura também, ele joga o Bomb Love de novo. Porque aí são migalhas, mas tudo com objetivo. Porque quando ele dá aquelas migalhas, aí a vítima pega aquelas migalhas avidamente, porque ela aprendeu que ela precisa, ela necessita daquele relacionamento que ele fez ela acreditar assim. Então, na hora que ela pega aquelas migalhas, ela se enche de esperança, de voltar ao que era antes do Bomb Love. Aquela imagem que ele passou para ela. Então, ela fica desejando avidamente aquelas migalhas. Só que realmente são migalhas. Porque ele volta de novo no tratamento de desprezo. Por quê? Porque ele está caminhando para o descarte. Entende? Então, na mente dele já está tudo projetado. Na mente dele ele já descartou, ele só está manipulando as situações para que conclua aquilo que ele já planejou. Então ele tem que desqualificar a vítima através de humilhações e punições. Porque cada vez que ele desqualifica a vítima e que ele faz o que ela quer também, no sentido de dar essas migalhas, ela se aproxima mais dele. Por quê? Por causa do tratamento, por exemplo, de gelo, ela vai dar tudo de si para consertar aquela situação, porque ela é uma pessoa empática, amável, então ela vai fazer de tudo para fazer isso. Aí ela vai se aproximar mais dele, para obedecer, para fazer as coisas que ele gosta. E no tratamento de gelo ela vai querer consertar aquela situação. Então ela vai se apegar mais a ele. Quanto mais ela se junta a ele, mais ela afasta de si mesma. É onde ela perde a identidade. É onde ela se esvazia. Porque para fazer o que ele quer, ela simplesmente se esvazia. E ela esquece quem ela é. Gente, é incrível, quando eu vou fazer o treinamento, é incrível como acontece. A pessoa esquece tanto de quem ela é, mas esquece tanto que quando eu faço um treinamento lá, dou um exercício mental, de que a pessoa ela pode se presentear por algo conquistado, sabe? Quando ela realiza alguma coisa, faz um exercício mental, então ela se recompensa. Esse é um dos exercícios. Mas por incrível que pareça, a pessoa, quando eu pergunto, o que você
gostaria de se presentear por causa dessa conquista? Tem pessoas que às vezes já falam, né? Alguma coisa que desejam, mas tem pessoas que ficam lá e não sabe. Não, nunca pensei nisso. Aí eu falo, pois bem, pois pode pensar, eu espero. E fica lá, e fica lá. E a pessoa se fica desconcertada, talvez ela queira até que já continue, né, a sessão, e eu tô lá esperando, porque faz parte também do processo de cura a pessoa se pensar no que ela gostaria de ter como presente. Esse por si é um exercício para que ela olhe para si mesma e se conheça melhor. Porque ela se esvaziou tanto, mas tanto, que ela não consegue pensar nela, no que ela gostaria. E eu não estou dizendo aqui de primeiro eu, não. O primeiro eu do mundo. Não é esse que eu estou falando, não. É a pessoa ter um pouco de dignidade e conhecer melhor a si mesma. O que gosta, o que te faz bem. E é tão incrível, a pessoa se esvazia tanto, tanto, que já aconteceu, por incrível que pareça, da pessoa esquecer da sessão. De passar a sessão, a pessoa diz que até chorou, porque ela esqueceu que tinha sessão. Vocês estão vendo até que ponto que chega a pessoa a esquecer de si mesma? Até quando você vai esquecer de si mesmo? Até quando você vai parar e procurar ter o equilíbrio emocional? Então, nós estamos preocupados aqui em ter soluções, né? Porque problema já tem muito. Qual seria a solução, então, para isso? Para que a pessoa possa, se ela já está num relacionamento abusivo, para que ela possa superar isso, para que ela possa ter uma estrutura emocional forte, para enfrentar, aliás, todas as coisas, né, que vem por aí, porque o sentido emocional é tudo. Porque se você tem uma boa estrutura emocional, você não vai deixar com que as coisas externas prejudiquem ali. Porque a sua força interna é tão grande, que você forma uma blindagem, né? Para que as coisas externas, elas não consigam penetrar ali em você, te desestruturar. Então é qualquer coisa externa, se você tem uma pressão interna forte. Então é para isso que é a live de hoje. E por que nós falamos também do problema? Porque faz parte do processo de cura. Porque faz parte do processo você conhecer o que está ocorrendo. É como você vai fazer uma cirurgia. Você não simplesmente vai lá e faz. Não, quanto mais você entender o assunto, melhor. Que alimentação eu tenho que ter, eu tenho que fazer jejum, como que eu posso agir, que eu posso fazer da melhor forma possível. Então ali você pesquisa sobre o assunto. E isso te ajuda a ter uma qualidade de vida. Então assim também no processo do relacionamento abusivo. Quanto mais você entender o assunto, mais preparado você fica. Afinal, nós não desconhecemos as armadilhas, né? Justamente por isso. Se você não desconhece, então você vai poder se proteger. Como? Aumentando a força interna. Como? Entendendo do assunto, fazendo os exercícios mentais e se fortalecer emocionalmente. A Silvia está dizendo que está sem som. Alguém também está sem som? Alguém poderia dizer? Porque se outros estiverem ouvindo, Silvia... lá, ó, Deus, meu tudo. Aqui eu ouço normal, tudo ok. Ô Silvia, é o seguinte, pode acontecer o seguinte. Quando você liga, às vezes fica sem som. Mas se você sair e entrar de novo,
E também a Marcela dizendo, aumenta o volume do seu celular que ativa o som da live. Pronto, a Marcela falou melhor do que eu. Lá, deu certo. Muito bem. Obrigado, viu, Silvia? Eu gosto que fala aí sim, porque aqui um ajuda o outro, né? É para isso que a gente está aqui. Para entender o processo, para se fortalecer emocionalmente. E quando a gente está em turma, até isso faz parte do processo, né? A Nádia falando que tá normal. Então, por que faz parte do processo? Porque, lá, o Anderson também, o som para mim está ótimo. Gente, obrigado pelo feedback, viu? Porque é justamente cair nisso que eu tô falando. Quando a gente vê que tem interação, tem outros também com o mesmo objetivo, isso é muito bom. Por quê? Porque o abusador, uma das estratégias dele é justamente isolar a vítima antes do descarte. Ele isola a vítima. Por quê? Porque quanto mais isolada a vítima tiver, mais ele vai conseguir, entre aspas, fazer a cabeça dela. Por quê? Porque ali não tem influência de fora, né? Então ele pode falar o que ele quiser. E como ela vai estar ouvindo somente ele, então ela vai acreditar mais ainda nas coisas que ele diz. Por isso que a primeira coisa que ele faz é isolar a vítima. Como? Isola dos amigos, isola da família. E não é coisa assim, muito evidente, não. Ah, você não vai sair com tal pessoa, você não vai sair com a família. Não é assim, não. Embora possa acontecer também. Mas na maioria das vezes, às vezes você vai sair com tal pessoa, aí ele fala, mas com quem que você vai sair? Aí você fala, com fulano, às vezes até é uma questão de trabalho, né? Aí, mas essa pessoa, não sei não, viu? Não sei não. Viu como ele vai jogando? É sutil isso. Então ele cria dúvidas. É onde a pessoa ela fica desestruturada. Então ela prefere fazer o que ele quer e deixa, né, de fazer coisas importantes para ela, que até mesmo vou até contar um caso aqui de uma pessoa que estava no abuso narcisista e que ela recebeu o convite do irmão dela porque a filha dele ia casar. No caso, é a sobrinha dela, né? Então, pensa bem, pensa na sua sobrinha que você ama, no seu irmão que você ama. Você viveu a vida inteira da sua infância com esse irmão. Tem aquele amor. Aí, de repente, eles mandam um convite, a filha dele vai casar. Olha que alegria, né? Eles vão fazer um buffet e ele precisa até da sua resposta, né? Porque tem o número certo ali. Isso antes, faz tempo isso. Aí, né, claro, né, você, logicamente, né, claro, você já confirma, porque é uma coisa lógica, né, gente? É uma coisa comum, normal. Só que depois vai chegando a data e você, quando você conversa, né, com a pessoa, com o abusador, o manipulador, simplesmente ele fala que não, que ele não vai não. Ainda coloca dúvidas de você. Mas se você for, olha lá, hein? O que vai acontecer lá, hein? Talvez você vai encontrar com pessoas lá. Aí o que ela preferiu fazer? Não ir. Aí estremece as relações familiares, porque aquele irmão dela deixou lá. Aí depois que ocorreu a data, né? Aí depois o irmão dela ainda sem entender, porque ninguém vai entender, né? O que ocorre lá no relacionamento abusivo. Aí o irmão dela disse pra ela, mas eu vi os pratos lá, olha, senti sua falta lá. Como se diz, que falta de consideração, né? A gente viveu tanto tempo juntos. E ela não teve nem como explicar. É triste, gente. Isso é apenas uma situação, né? Que eu tô contando aqui na prática para vocês entenderem como que funciona o isolamento da vítima. E ele ainda levou essa vítima para morar num lugar onde não tinha, naquela época não tinha área, né, de internet, não tinha nada disso. O que tinha um telefone.
lá do proprietário da casa e que se tivesse que ligar tinha que ir lá, mas depois tinha que pagar, né? Só que você não tem dinheiro, né? Porque ele já te cerceou, já não deixou você trabalhar. Porque, ele já traz as coisas para casa mesmo, né? Como que ele te coloca numa gaiola e você não tem como comunicar com a família, não tem como comunicar com os amigos. E aqueles que rodeiam ali, para eles está tudo bem. Por quê? Porque é impossível eles acreditarem que aquela pessoa ali é um abusador. Porque o perfil do manipulador é transparecer aquela pessoa quase que perfeita, né? Imagina você, olha, ele é tão trabalhador, olha que amável que ele é. E nisso a vítima ela vai suportando muito. Então, quando ocorre o descarte, né? Que nós estamos falando aqui do descarte. Eu falei sobre o processo que leva ao descarte para vocês entenderem melhor como que é doloroso esse descarte. Então, quando ocorre aquele descarte, as pessoas não entendem, né? Para elas, o que você fez ou não fez para que isso acontecesse, né? Ele é tão amável. É incrível. Para vocês entenderem melhor, eu vou contar aqui uma história antes de finalizar, para vocês entenderem como que funciona essa manipulação narcisista. Então é diferente do casal que tem períodos narcisistas, né? Por causa da imperfeição, às vezes um manipula o outro, mas depois, desculpa, perdão, e vida que segue os dois juntos de novo, sempre com o mesmo objetivo, né? Não é isso que eu tô falando. Eu falo a pessoa que, enquanto a vítima ela tá pensando em melhorar, o que eu posso fazer? Ela se esvazia para dar de tudo de si no relacionamento, que fez com que ela até mesmo esquecesse de si mesma e se aproximasse mais do abusador. Enquanto essa pessoa está pensando em melhorar, o manipulador está pensando em melhorar a estratégia para que ela continue na mão dele. Ele pensa em que eu errei que ela está escapulindo de mim. O que eu vou fazer para melhorar essa estratégia? É isso que ele pensa. Então podemos ilustrar a história que eu vou falar é como um adestrador de animal. Você já viu um adestrador de cachorrinho, por exemplo? Como é que ele faz? Ou de golfinho, qualquer animal. Talvez você já tenha visto. Por exemplo, o cachorrinho, o adestrador ele dá os comandos para ele. Dá os comandos. E na hora que ele obedece ao comando do adestrador, o que o adestrador faz? Dá recompensa para ele. Aí ele fica todo feliz, né? Ele fez algo que agradou o adestrador e ele ganhou uma recompensa. Que bom, né? Aí ele vai lá, o adestrador faz de novo, o cachorrinho obedece de novo, vem. Aí o adestrador dá outra recompensa. E assim vai. Então, o cachorrinho ele passa a confiar no adestrador. Ele confia. Ele sabe que se ele obedecer, o adestrador vai dar uma recompensa para ele. Então assim faz um narcisista. Ele dá as migalhas para ele, para a vítima, dá os comandos. A vítima vai lá, dá de si, obedece, se esvazia. Aí ele, parabéns. Sabe qual a recompensa que ele dá? Ele agrada a ela. Agora vai melhorar, agrada a ela. E ela fica toda feliz. Agora vai dar certo. Daí ele, de novo, faz a manipulação dele.
Ah, você não vai em tal lugar, você não vai isso, não faz aquilo. E ela vai obedecendo. Aí ele joga a recompensa, que são as migalhas. E ela pega. Então, em todo esse processo, ela confia no manipulador. E as pessoas estão avisando ela, estão falando para ela, só que ela não enxerga. Ela confia demais no abusador. Ela está na mão dele. E ela não consegue gritar lá para fora o que está acontecendo ali. A punição, a humilhação, porque ela simplesmente acha que faz parte da vida. Ela acha que todo mundo é assim. Ela viveu nesse ambiente. Por isso que dizem que a parte mais triste é justamente do descarte. Porque imagina esse adestrador, pega o cachorrinho, que tanto confia nele, que deu a vida por ele, que não sabe viver diferente, que ele fez ela acreditar que ela não consegue viver sem aquele relacionamento. Imagina esse adestrador, pega o cachorrinho, põe no carro, leva bem longe, e deixa esse cachorrinho lá e vai embora. E o cachorrinho às vezes pensa, ah, ele tá brincando comigo de esconde-esconde. Ele logo vem me buscar. Eu sempre obedeço ele. Ele vai me dar recompensa. Só que agora não vem mais. A recompensa, não vem mais nada. Porque ele se cansou e descartou. Vocês entendem como é doloroso isso? Mas como aqui a gente está interessado em soluções, então qual seria a solução? Pega esse cachorrinho, faça carinho nele. É você mesmo esse cachorrinho? Pegue algum animalzinho, faz carinho nele. E diz assim, olha, você não está sozinho. Eu tô com você. Porque esse que está sofrendo é a sua criança interior. E esse que está fazendo carinho é você mesmo. Mas é você adulto. É você emocionalmente forte. É você emocionalmente que aprendeu o processo, que já sabe que você não é culpado, que isso é um processo e que o maior infeliz dessa história é o abusador, porque ele não tem família, ele é sozinho, ele não tem relacionamentos com família, com amigos, ele é sozinho. O maior sofredor é ele, você entendeu isso? Você entendeu? Você é adulto emocionalmente, você entendeu isso. Pegue sua criança interior e faça carinho. Fala, eu tô aqui com você, você não tá sozinho. Pega aquele cachorrinho que ficou lá, abandonado, pega ele, faça carinho nele. Eu estou aqui com você. E agora, vocês entenderam essa interação aqui também com todos que estão ouvindo, seguindo, comentando, curtindo? Vocês também, vocês formam uma equipe. E quando eu estou fazendo o carinho aqui, eu sei que vocês também estão nesse mesmo objetivo. E vocês também não estão se sentindo sozinhos. Porque aqui tem quem já passou, quem está passando, mas sabe que vai conseguir superar. E essa equipe, aquelas pessoas que já conseguiram, elas são exemplos vivos de que é possível. Há vida, sim, há vida após o narcisismo, o processo narcisista. Há vida após isso. Essa vida existe. Ela está aqui. Porque quando
esse cachorrinho se fortalece, gente, ninguém segura mais. Porque, na verdade, depois, ele entende que ele não precisa do outro para se completar. Não existe duas metades de laranja. Existem duas laranjas para fazer um suco. Então, se você está numa laranja só, você, mesmo assim você se completa. É isso, gente. Então, é maravilhoso a gente estar aqui conversando, se fortalecendo. Não é, Silvia? Com certeza. Então, eu estou muito feliz de ter falado isso aqui com vocês. Eu tenho certeza que quem estiver passando vai conseguir superar. Quem já passou vai continuar conseguindo ajudar outros também, ok? Então, quem não está inscrito ainda, inscreve, curte, comenta, porque nós formamos uma equipe e vem mais por aí. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos unidos para poder fortalecer emocionalmente, ok? Então, vamos terminando a live. Só para despedir, eu gostaria que vocês falassem aí o que vocês vão estar levando da live de hoje, enquanto vocês escrevem aí. Eu vou já despedindo e mostrando que esse período que a gente ficou aqui é um período que é para trazer algum resultado para você, para mim, porque me fortalece também. Ensinar e aprender duas vezes. Eu estou ajudando vocês, eu estou ajudando a mim mesmo, me fortalecendo, ok? Então, o que você está levando dessa live aqui? Para na hora que eu desligar, eu possa pensar, puxa vida, valeu a pena. A Silvia, muita gratidão, ela está dizendo aqui. Porque minha intenção quando eu abro uma live dessa, minha intenção é que se eu ajudar pelo menos uma pessoa, eu já fico satisfeita de poder ter falado todo esse tempo aqui. E se eu ajudar uma pessoa, mas a primeira pessoa que eu já ajudei foi eu mesma. Então, se eu ajudar uma pessoa, eu já fico muito feliz, ok? Então, da próxima vez eu vou falar outro processo dentro do relacionamento narcisista, ok? Então, tchau, tchau para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus. Olha lá a Nádia falando. Se fortaleça emocionalmente para resistir às tempestades emocionais. Foi o que a Nádia está levando da live. A Marleide, muito bom, me fortaleceu. Gratidão. Eu fiquei muito feliz, ok? Então, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.